Fala, meus amigos investidores, Marcos mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. Hoje eu vou trazer um vídeo bem curtinho, fazendo aqui análise da minha carteira, né? Fevereiro finalizou e é sempre bom a gente fazer um diagnóstico, um raio-x, para identificar, né, os pontos de melhoria, como que a carteira se comportou, verificar questões dos proventos recebidos, e também as metas, né? Se eu conseguir alcançar. E a estratégia para março, o que, que eu vou investir? É sempre importante, pessoal, fazer essa análise de fechamento no mês para poder mitigar as melhorias, né? Correção de rota, tá certo? Então, antes de falarmos como que se comportou a carteira no mês de fevereiro, eu gostaria de te pedir humildemente, por favor, que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo também o seu comentário importante e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Porque isso ajuda no crescimento do canal. Pessoal, fevereiro finalizou. E como é que a minha carteira se comportou, né? Nesse mês, nesse último mês, né? Março. Hoje é o primeiro dia de março, mas como que a carteira se comportou em fevereiro? Eu tenho aqui investido 36 mil reais, aproximadamente. A carteira, ela tem um patrimônio total de 40 mil reais, tá? Ela está com lucro de 4.300 reais e esse lucro é composto pelo ganho de capital, que são as valorizações das cotas, né? 3.900 reais aproximadamente, e os dividendos pagos, tá? Ao longo de todos os meses de investimento. R$ 357,20 foram o total de dividendos recebidos nesses meses, né, que eu venho investindo. Então, eu comecei a investir lá em abril de 25. A carteira apresenta uma variação positiva de 10,95%. E quando a gente olha a rentabilidade, né, que soma aqui os dividendos ao ganho de capital, está com uma rentabilidade total de 15,58%. Aqui estão os principais ativos da minha carteira. A renda fixa é a minha reserva de emergência, ela é o maior percentual da carteira. Já expliquei em vídeos anteriores, eu comecei fazendo uma reserva de emergência robusta. E eu não tive o dinheiro aqui dessa reserva de emergência e nem da valorização dela, da rentabilidade. Eu só parei de aportar, de aumentar a reserva de emergência e agora eu comecei a fazer aporte significativo na renda variável para buscar aqui um equilíbrio. A segunda posição são as ações, 14,90. Terceira posição são os fundos imobiliários, 13,16. A criptomoeda vem com 3,24% e o ETF internacional com 3,17%. É assim que é composta a minha carteira de ativos com esses 5 tipos de ativos. O patrimônio ele vem crescendo mês a mês, patrimônio e o ganho de capital. Quando eu comparo aqui janeiro com fevereiro que finalizou, dá um crescimento de aproximadamente 6%. Como é que se comportava aqui os ativos, né, os principais ativos? As ações valorizavam bastante nesse mês de fevereiro. Não vou passar aqui por todas, mas Petrobras teve uma grande valorização nas suas ações, né, nos seus papéis. Itaú, uma excelente valorização também. A Odontoprev, na última semana, né, na última semana do mês de fevereiro, ela apresentou uma grande variação positiva no valor das ações no mercado. A Pombo também se recuperou, ela estava muito com valor muito baixo, né? E acabou se recuperando, teve uma boa valorização no último mês. ISA Energia, Banco do Brasil, todas as ações da minha carteira nesses últimos meses, né, sofreram uma variação positiva muito boa. Como reflexo, tem aqui uma variação de 21,8% e uma rentabilidade de 37,30% quando a gente olha para a carteira de ações. Eu tenho uma meta de chegar a 25% de todo o meu capital, atualmente estou com 15%. Quando eu olho para os fundos imobiliários, também todos performaram muito bem, com exceção do Gari, né, que tem sofrido um pouquinho, porque ele fez uma venda e
a troca, né, foram ações. E aí, quem adquiriu as ações do Gari está vendendo, então esse preço está caindo, sofrendo bastante. Mas em breve, né, eu tenho esperança que o Gari vai se valorizar porque é um fundo bem estruturado. Com exceção do Gari e do VGHF11, o VGHF11 também está se recuperando. Tá? Nesses últimos dias de fevereiro, ele saiu de um preço de 7,17 aproximadamente e finalizou com 7,24. Com exceção desses dois fundos, a maioria dos fundos apresentavam uma variação positiva muito boa e quando eu olho para a rentabilidade, todos eles, né, com exceção do Gari, estão aqui com rentabilidade positiva, inclusive o VGHF11. Depois eu vou contar um pouco sobre o VGHF11, tá? Foi o primeiro fundo que eu adquiri. Lembrando que eu falo dos acertos, falo dos meus erros. Não necessariamente foi um erro muito grotesco, mas hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu não iniciaria, eu pelo menos não investiria no VGHF11. Tá? Tem outros fundos melhores, mas são desvios, né, deslizes que a gente, ao longo da nossa vida como investidor, vai acabar fazendo. Não foi um erro grotesco, mas poderia ter escolhido um fundo melhor para poder colocar o meu capital. Embora ele tenha tá performando, mas poderia ter escolhido fundos melhores. A criptomoeda está sofrendo bastante, pessoal. E isso é bom. Para quem é investidor de longo prazo, o preço caiu muito. E eu aproveitei para poder fazer aportes, né? Só vindo aqui, ó, em lançamentos. Quando eu venho aqui para criptomoeda, com essa queda do Bitcoin, eu comprei bastante. Tá? Desde o início de fevereiro, eu comprei, né, de pouquinho a pouquinho. Eu não tenho muito poder de compra, mas o importante é estar sempre comprando, tá? Com pouquinho em pouquinho, a gente vai aumentando a nossa posição. O Bitcoin, para mim, é estratégico, né? É a minha reserva de valor. E eu creio que daqui a pouquinho ele vai estar se valorizando e esse preço aqui vai subir bastante. E aí, se ele tiver, né? Hoje eu tenho 3,25%, a meta é chegar a 5%. Se com essa variação positiva que eu estou esperando, esse percentual aqui ultrapassar e ficar muito desequilibrado, eu posso fazer ganho de capital, venha vendendo alguns dos meus satoshis, né? E alocando em outros ativos, tá? Mas só se ficar com um desequilíbrio muito grande aqui por conta da valorização do Bitcoin. Fora isso, pessoal, eu, como sou um investidor de longo prazo, a ideia é não vender ativo, pelo contrário, eu também estou no início, então eu tenho que fortalecer cada vez mais a compra de papéis das ações, a compra de cotas de fundos imobiliários e a cota de mais criptomoeda, né? Quando eu olho aqui para o ETF, também teve mês de fevereiro também teve uma variação negativa, né? Caiu bastante, meu preço médio está 111, atualmente está 105. Não, eu tenho o SPY11, ele replica o S&P 500. Essa queda aqui não foi por conta do indexador, né? A quem ele replica, mas sim por conta da queda do dólar. O dólar caiu bastante. Como ele também acaba replicando o dólar, com a queda do dólar ele sofreu essa queda. E é momento de aportar, né? De comprar. Daqui a pouco, né, o dólar sobe, essa variação ela de negativa passa a ser positiva. Então assim se comportou os principais ativos da minha carteira, tá? Quando eu olho para os proventos recebidos em fevereiro, total de R$ 60, né? A minha meta é R$ 50 de dividendo com fundos imobiliários apenas. Em fevereiro eu consegui concluir. Em março eu já vou receber 50 ou mais somente em fundos imobiliários. Tá? No mês de fevereiro eu recebi R$ 60, mas esses R$ 60 como que foi a composição? R$ 10,96 vieram das ações, R$ 42 dos fundos imobiliários e R$ 7,66 dos ETFs. Para o mês de março, em fundos imobiliários eu já vou receber R$ 50 ou mais, porque eu fiz alguns aportes. Quando a gente olha aqui para os lançamentos, eu fiz alguns aportes aqui em fundos imobiliários, ó.
justamente para chegar ali à meta. A meta, pessoal, já mostrei para vocês essa planilha. Eu até esqueci de colocar no último vídeo, mas eu vou disponibilizar nesse vídeo aqui, que é essa meta aqui, ó, de renda passiva. Vou filtrar aqui só pelo meu nome, tipo, o nome da esposa. A gente investe, tá, pessoal? Ela tem a carteira dela, eu tenho a minha carteira. Vou tirar aqui o nomezinho dela. Como é que funciona essa planilha aqui, pessoal? Aqui, ó, a meta, R$ 50. Percebe que cota para alvo já está tudo zerado, porque eu já consegui comprar a quantidade de cota que vai me dar, ó, valor mensal recebido, ó. Com as cotas que eu comprei, eu vou receber R$ 63 a partir de março. E aqui é o alvo, ó, R$ 50. Como eu comprei, né, e o valor de compra das cotas, na verdade aqui é o provento recebido vezes a quantidade de cota. Então em março eu já espero receber R$ 63 em proventos. Assim que minha esposa bater essa meta também de R$ 50, eu vou virar aqui para 150. Aí vocês vão ver que a quantidade de cota a ser comprado por fundo imobiliário vai aumentar. À medida que eu vou adquirindo cotas, esse valor aqui vai diminuindo até eu chegar ali o alvo de R$ 13 por ativo para chegar aos R$ 150. Quando eu olho aqui para o SPY11, como eu comprei bastante por conta da queda, ele já está até me pagando, ó, acima do alvo. O alvo é 13,64, ele está me pagando 14,3 e por isso que a planilha deixa ele zerado aqui. Eu não preciso comprar em tese, a não ser que ele esteja muito em oportunidade, como é o caso. Ele está em bastante oportunidade, mesmo que a planilha esteja falando ali para eu não comprar, mas quando eu olho isso aqui, pessoal, e vejo que está muito abaixo do meu preço médio, eu tenho que comprar. Bom, aquilo ali, a planilha é só um controle, tá? Para eu poder entender e verificar, né, aonde eu tenho que dar atenção. Voltando aqui para os proventos. E no mês de março, pessoal, olha só que interessante, ó. Já tem aqui provisionado R$ 49,53. Vamos ver de quem é. Olha, R$ 49,53. 19,28 são das ações. R$ 21,51 já é um provisionamento de fundos imobiliários e R$ 8,85 é do ETF. Percebe que no mês de fevereiro eu recebi 7,66 do ETF. E aqui, provisionado, já está com uma cota a mais, R$ 8,85 do ETF. Olhando um pouquinho aqui agora para a rentabilidade da carteira. Em fevereiro, finalizou aqui com 1,58%. Quando eu olho no acumulado, 15,58%, batendo, portanto, CDI, pessoal. Muito legal isso. A rentabilidade da minha carteira é travada, pessoal, porque o maior montante ele está na renda fixa e a criptomoeda e o ETF também deu uma desacelerada. Mas quando eu olho só aqui as ações, por exemplo, olha aqui a diferença, né, de rentabilidade quando compara ali com o CDI. 37,30%. Quando eu olho só para os fundos imobiliários, também batendo aqui o CDI, tá vendo? Mas aí quando eu olho para renda fixa, né, e criptomoeda, que joga para baixo, tá? Joga um pouquinho para baixo aqui, trava um pouquinho a rentabilidade, tá? Mas no acumulado tá uma excelente rentabilidade, tá? E no mês também uma excelente rentabilidade. Olhando aqui agora para finalizar, as metas, né? Eu possuo algumas metas, metas de patrimônio e meta de dividendo, de proventos, né? A meta de patrimônio, a próxima meta é a meta dos 50k. Atualmente estou com 40, então faltam 10k para bater essa meta. Depois vem a meta dos 100k. Falta 40, estou com 40%, né, de avanço nessa meta. Aí vem a meta, né, do provento mensal mês, né, provento mensal a R$ 50 mês, nos últimos 12 meses, então eu estou com 27, né, quando olha os últimos 12 meses, 27,84, então ainda falta bastante para poder cumprir essa meta, embora já esteja recebendo R$ 50 mês, mas ele conta aqui os últimos 12 meses, tá? E aí, quando a gente olha os últimos 12 meses, e aí faz aqui a média, tá vendo? Pegando aqui, ó, de maio, quando eu comecei a receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12 meses, tá vendo? Não bate R$ 50, que é isso que ele pega como média, né? Mas se olhar em 2026, mês a mês, eu já estou recebendo mais de R$ 50, tá? Depois vem a meta, né, dos proventos de R$ 150 e a meta de R$ 300 e a meta de R$ 500 em proventos. Então, essas são as metas, né, bem definidas aí da minha carteira de ativo, pessoal. Então, essa foi a análise, né, o raio-x da minha carteira. E em que eu vou aportar em março, né? Bom, essa é a expectativa, tá, pessoal? O mercado é volátil, então a gente vai corrigindo aí a estratégia, né? Eu pretendo aumentar um pouco mais a minha posição em criptomoeda, ainda está em oportunidade, muito abaixo do meu preço médio. O Bitcoin está em queda, então é importante, né, interessante eu olhar para esse ativo com carinho e aportar aos poucos nele. O ETF também, o SPY11, está com excelente oportunidade. Então, em mês de março, agora no início, no dia 15, eu faço o aporte. Se a criptomoeda e o ETF tiver nessas condições, com certeza, né, tudo indica que eu vou colocar capital neles, tá? Olhando para as ações, todas estão esticadas, então não tem muita oportunidade aqui. Eu não vou fazer o preço teto projetivo de cada uma delas com vocês, mas todas elas estão bem próximo ou acima do meu preço teto projetivo. Quando eu olho para o dividend yield, só para o dividend, ainda tem oportunidade, mas quando eu olho para o futuro, o preço teto já está bem no limite. Então, enquanto não houver uma correção nas ações, né, uma correção em Itaú, uma correção em Petrobras, uma correção em Odontoprev, não vale a pena ainda colocar muito capital. Embora eu tenha posições pequenas e o meu preço médio está muito afastado do preço atual, dá para eu ir comprando poucas cotas, né? Mas não dá para colocar muito dinheiro porque realmente estão com um preço muito elevado. Deixar eu corrigir um pouquinho para poder aportar. Nos fundos imobiliários, tem muita oportunidade aqui ainda, tá? O PVP, bastante fundo com PVP abaixo de 1. O VISC subiu bastante esses últimos dias, mas ainda assim, ó, tá com PVP menor do que 1, então é uma oportunidade de compra. O Gavi tem oportunidade. Tem um fundo aqui que eu gosto bastante, eu vou fazer um vídeo sobre ele, que é o ALZR11, cara. Esse fundo aqui é sensacional. A tese de investimento deles é muito interessante, eu gosto bastante do fundo. Mas está com PVP, ó, já maior do que 1, então tem que avaliar para ver se vale a pena. Porque essa valorização aqui pode ser de fato porque o fundo é muito bom, tá? E os ativos que ele tem também é muito bom. Mas vale a pena dar uma avaliada, dar uma olhada aqui também nos fundos imobiliários no mês de março, porque tem bastante fundos em oportunidade. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui no canal. Em breve eu vou soltar um vídeo do ALZR11, tá? Falando um pouco da tese de investimento do fundo. É um fundo que acompanha minha carteira. E eu vou dividir com vocês também, para vocês fazerem, né, a avaliação de vocês e verificar se de repente vale a pena também colocar na sua carteira, tá bom, pessoal? Lembrando que não é recomendação de investimento, tá? Mas eu mostro aqui a minha carteira, os ativos, e se faz sentido para você, faça a leitura do relatório, tá? Sempre faça a leitura do relatório. E se você quiser, você pode comprar e colocá-los também na carteira de vocês, tá certo? Pessoal, até o próximo vídeo. Forte abraço. Curte, comente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.